Então, boa noite a todos, aos meus irmãos aí, Jorge Caldeira, Anderson, e aqueles que nos ouvirão posteriormente, sejam saudados e que vocês também possam participar dessa energização, desse campo magnético que nós ficamos envoltos neles. O nosso Mestre Jesus nos abraça quando estamos falando do seu evangelho de amor. Então, que vocês também se sintam abraçados pelo nosso Mestre Jesus. E então nós vamos dar início, dar continuidade, segunda parte do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, por sinal, estamos no penúltimo capítulo, né? A gente estava até falando agora há pouco, a semana que vem vai ser com o Anderson, vai falar sobre as preces, a prece, né? E são várias preces, a doutrina mostrando como se deve fazer uma prece, auxiliando, né? Que a prece a gente vai entender, o que a gente já iniciou semana passada, é aquela que sai do coração. Mas quando a gente também estuda, a gente aprende de uma forma mais correta, fortalecendo aquilo que a gente já nasce do coração, juntando também com a técnica, com a didática, muito interessante que Kardec passou para a gente, né? Então, a gente vai dar continuidade nesse estudo da noite. Vou fazer aqui a prece, vou fazer aqui a página de abertura, e depois nosso irmão Jorge Caldeira vai fazer a prece e a gente dá continuidade ou início no estudo na segunda parte. Lembrando, estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e Obtereis. Eu vou ler uma página, a página de um livro, que foi Chico, né, também psicografado por Chico Xavier, e esse livro, como sempre, todos os livros de Chico, né, é muito interessante. E aí, falando sobre a prece, o título é As Três Orações, e foi pelo nosso irmão X, que é Humberto de Campos, né? Nosso querido irmão X. E é assim, a mensagem então, de abertura. Instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. Repetirei para você, a nosso modo, a antiga lenda que corre o mundo nos contos populares de numerosos países. Em grandes bosques da Ásia Menor, 3 árvores, ainda jovens, pediram a Deus que lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu a mata e avisou que o Todo Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidas por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade, qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa. Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo
destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara ali o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho no reino celestial. Simão silenciou comovido e, depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de prantos. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte e em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Então, meu amigo, fique à vontade de você fazer a sua prece. Essa página é muito linda, né? Com as coisas que o irmão X, Gilberto Campos, sempre traz para nós. Eu já tinha utilizado esse mesmo texto, acho que foi na primeira palestra que eu fiz na casa da irmã Laura. E realmente é comovente, né? Verdade. Bom, vamos lá. Então, eu quero pedir licença, antes de mais nada, para dar início ao nosso estudo da semana, agradecendo, como sempre, pelas bênçãos, pelas graças recebidas, pela saúde que estamos desfrutando, junto com os nossos familiares, e por todas essas oportunidades que nós temos de estudo, né? E pedir, mais uma vez, à irmã Laura, seus colaboradores, que iluminem o nosso irmão João, para que ele possa fazer o estudo da noite de hoje, em vistas a concluir essa longa caminhada que nós tivemos através do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Então, vamos aí. João, só desculpa interromper, estava ouvindo aqui a prece do Jorge. Queria dizer para vocês que eu estou feliz pra caramba da gente estar finalizando essa segunda temporada no Asuna. É muito legal, graças a Deus. Isso aí. Realmente, Anderson, é muito gratificante esse estudo, porque, na realidade, quem mais aprende somos nós, né? Que preparamos todo esse estudo e a gente fica muito feliz quando chega até uma pessoa que pode fazer a diferença, pelo menos que seja uma pessoa, né? Se puder mais, a gente fica muito feliz, mas fazendo para uma pessoa, acho que nós já cumprimos a nossa missão. E também, independente, né, dos encarnados, tem os desencarnados, que estão, às vezes, ávidos de buscar o conhecimento, né, entender o Evangelho do Cristo, e o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá essa condição para que a gente possa refletir de forma mais profunda, não desmerecendo as demais, e todas são importantes, né? Cada um no seu momento, mas a doutrina espírita tem aí uma
um cabedal muito grande de mensagens, de livros, né, que a gente pode acessar e aprender muito, né? Então, é aquele que a gente puder auxiliar, e principalmente a gente, né, quando busca esse conhecimento, nos fortalece muito. Não esquecendo aí do copinho com água, né, a gente sempre faz isso, para que a água seja fluidificada, a gente possa, né, ao longo da semana, bebê-la, ou às vezes termina que a gente toma a água toda, não tem problema, mas sempre pedindo a espiritualidade o amparo, a proteção, para que a gente possa, a cada dia que passa, ser um pouquinho melhor do que nós fomos ontem, e amanhã ser melhor do que nós estamos sendo hoje. E isso a gente agradece a essa doutrina maravilhosa de amor e conhecimento. Então, vamos lá. Nós começamos, como eu falei, estudando sobre esse capítulo 27, né, com o tema Pedi e Obtereis. Semana passada a gente estudou sobre, porque eles são, todos os capítulos do Evangelho, ou praticamente todos, são divididos. Kardec traz as informações para a gente, amparado pela espiritualidade de luz, e aí ele coloca vários temas, e ele vai, né, trazendo para a gente tudo ali detalhado, com bastante informação, bem rica essas informações, e depois vem os espíritos, né, que são os coordenadores desse trabalho, né, da codificação da doutrina espírita, vem ali e nos traz umas mensagens assim muito interessantes e muito profunda, né? Então, semana passada a gente estudou sobre as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, que é a transmissão, através da transmissão do pensamento, preces inteligíveis e da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E hoje a gente vai estudar que é as instruções dos espíritos, né? São as instruções dos espíritos, maneira de orar e felicidade que a prece proporciona. Então, como a gente sempre faz, todo estudo nosso, a gente dá uma relembrada em todo o estudo, não só o título, mas uma pincelada, para quem não conseguiu ouvir a semana passada, ou ver, né? Ele possa entender o objetivo do estudo e toda a conjuntura. Então, nós falamos sobre a qualidade da prece. Eu vou aqui só, então, dar fazer uma pequena parte dela aqui para a gente poder entender e entrar no assunto de hoje, que é as instruções dos espíritos. Então, quando nós falamos da qualidade da prece, a gente viu lá, né, que a espiritualidade trouxe para a gente através de Kardec. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. E ele deu aquele exemplo, né, de 2 homens orando. Um era fariseu, o outro publicano. E o fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu, né, ele dizendo, o fariseu, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. O publicano, voltou para casa justificado. Né? E a gente ficou até, eu falei aqui também, né, sobre o que é essa justificação. Então, na época de Jesus, havia lá uma interpretação que era corrente entre as escolas dos fariseus. Para que o homem fosse declarado justo, ele teria que seguir alguns preceitos, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Aí até falei, né, depois veio Hilel, Hilel foi o avô de Gamaliel, aquele que foi mestre de Saulo em Jerusalém, quando Saulo tinha 14 anos, né, antes de se tornar Paulo de Tarso, e transformou esses 10 mandamentos, né, esses preceitos, essas regras que tinham que seguir para se tornar um homem justo, em 2, que foi amar a Deus e ao próximo. Então, esses, quando eram considerados justos, eles, então, herdariam um mundo melhor. Que os judeus achavam que era a terra prometida dele, física, e Jesus não estava querendo dizer isso.
né? Então, todos, sem exceção, não eram só os judeus, toda a raça, né, da Terra, do nosso planeta, nós herdaremos um dos melhores a hora que a gente estiver justificado, a hora que a gente estiver preparado já, né, numa situação mais evoluída. Então, foi isso que nós conversamos semana passada sobre a qualidade da prece. E aí depois a gente falou também um pouquinho sobre a eficácia da prece. Seja o que for que a gente pedir na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Está lá no Evangelho de Marcos. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamentos no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E a gente até apresentou a questão 663 do Livro dos Espíritos, que a gente falou, olha, que o Kardec perguntou aos Espíritos, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E os Espíritos responderam, as vossas provas estão nas mãos de Deus, e alguma há que tem que ser suportada até o fim. Então, tem aquela que no nosso planejamento espiritual não tem como fugir. Lei de ação e reação. Depende de como a gente se comporta aqui nessa encarnação, né? O que a gente está plantando? A gente vai colher lá na frente. Se a gente está plantando bem, fique tranquilo que você colherá o bem. Agora, se nós estamos plantando o mal, aí a gente vai ter que colher o mal. Então, tem provas que não tem como serem evitadas, mas poderão ser abreviadas, né? Mas Deus sempre leva em conta a resignação, que os Espíritos falaram. Então, eu destaquei que a prece, ela nos auxilia a passarmos pelas vicissitudes da vida, pelos altos e baixos, pelas mudanças que nós temos na vida, né? A gente cansa de ver isso. Então, a prece nos auxilia, essas mudanças, essas vicissitudes, com esperança e fé, diminuindo assim o nosso sofrimento. O diminuir o sofrimento não é porque eu vou deixar de resgatar aquilo que eu estou devendo, mas é a maneira em que como eu vou encarar esse resgate, como eu vou entender isso. Se for de forma resignada, é isso que a prece faz com a gente. Ela nos dá essa força e a esperança de um futuro melhor, que eu estou, primeiro, passando por determinadas situações no momento, e que eu fui o responsável. Deus não castiga ninguém, né? Deus não castiga ninguém. Então, eu mesmo plantei, então eu tenho que colher. Eu posso escolher, eu tenho 2 caminhos, né, para serem escolhidos, e eu decido através do meu livre-arbítrio. Ou eu sigo pelo amor, ou eu sigo pela dor. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que passar por momentos em que resgatar aquilo que eu comprometi lá no passado. Depois falamos um pouquinho sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, né? Falamos que a prece é uma invocação, né? Até o Caldeira aí falou no início aí, né? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade de luz. Podemos pedir, agradecer e louvar a Deus. E aí a gente até comentou, né, semana passada, que a gente pede mais do que tudo, né? Somos verdadeiros pedintes. E agradecemos também, né? A gente agradece, mas louvar a Deus, né? Como a gente louva a Deus, a gente até falou isso também semana passada, como louvar a Deus é sentir Deus através dos seus atributos. A gente levanta de manhã, numa noite, o dia amanhecendo, aquele sol nascendo, aquela coisa mais linda, a natureza. Até brinquei, né? Falei que eu sou privilegiado de estar morando aqui em Patisca, que eu acordo com os pássaros cantando. Então, são esses detalhes da vida que muitas pessoas passam batidas e não esquece de agradecer, de louvar a Deus através da natureza, né? E muitos também esquecem de agradecer, né? Agradecer pela noite bem dormida, ou se eu não dormir bem, que eu possa
me recompor ao longo do dia. Isso é que a gente vai estudar hoje, né? Também, né? Ao longo do nosso bate-papo aqui. E explicou que nós estamos mergulhados, nós explicamos mergulhados no fluido universal, ou fluido cósmico, né? Fluido cósmico ou fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento. Então, nós temos a ação, nós temos que agir, que é a vontade. Então, se eu não tiver vontade, eu não vou me transformar, a minha prece não será alcançada. E é interessante a página de abertura aí, né? Às vezes a gente acha que pediu e nós somos obedecidos imediatamente, e às vezes Deus te coloca vários caminhos, como foi a solicitação dessa mensagem inicial, o irmão X, né? As árvores solicitando, queria, né? Cada um estar numa condição assim, tranquila, de nobreza, e elas conquistaram, mas passaram por um caminho árduo, e é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente pede, Deus nos concede, e a gente, imediatista que né, a gente não consegue entender, e já acha que Deus tem que atender de imediato. Não, Deus nos atende com toda certeza, diante do nosso merecimento e da nossa resignação, e nós chegaremos ao objetivo, basta que entendamos e que tenhamos paciência, né? E façamos a nossa parte, que é a vontade, que é a ação, que é a atitude. E, finalmente, a gente falou também, na semana passada, sobre a prece pelos mortos e espíritos sofredores. E aí Kardec trouxe para a gente, os espíritos sofredores reclamam preces, pedem preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sente menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhe do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar o sofrimento. E isso, né, nós que estudamos a doutrina espírita e temos a oportunidade, às vezes, de através de um estudo e através de uma manifestação mediúnica, ver, às vezes, espíritos que estão lá e quando são abraçados, né, no sentido figurado, não estou falando fisicamente, mas abraçados mentalmente, eles começam a entender e muitos choram e muitos ali falam, né? Nossa, gente, eu agradeço muito o que vocês estão fazendo, eu não sabia que existia isso, eu não sabia dessa continuidade da vida, que eu sou um espírito imortal, e às vezes se comovem e saem dali agradecidos, e muitas das vezes retornam e seguem um caminho diferente. Às vezes estava o Léo perdido, sem rumo, sem o norte, e através desse diálogo com respeito, com amor, sempre inspirado pelo nosso Mestre Jesus, eles encontram um conforto ali naquele momento e entendem que a prece fez muito bem a eles. E, infelizmente, mas com todo respeito, eu sempre falo isso porque eu cito que quando a gente fala assim, tem religiões, por exemplo, que não acreditam, que a pessoa morreu, não precisa de prece. E, às vezes, os trata, se houver uma manifestação, como, né, um demônio. E aí você imagina o sofrimento desse espírito. Porque quando a gente desencarna, a gente só deixa o corpo físico, mas eu continuo sendo o João, o espírito que usou essa roupagem nessa encarnação, que é o João, né? Então, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo o João, e com as outras encarnações minhas passadas. Mas quando a gente é lembrado, com certeza a gente fica muito, muito feliz, né? Eu hoje recebi umas mensagens nesse grupo, à luz do Espiritismo, que eu participo,
E aí, uma mensagem muito interessante, né? Conversando com o Divaldo teve uma passagem durante a sua mocidade, que ele era católico, ele frequentava a igreja católica, e no momento ele ia lá se confessar com o padre, ainda não tinha se tornado espírita, e ele já tinha sua mediunidade, e aí, de determinado momento, lá no confessionário, né, o padre apoiava ele, não, você vem na igreja, mas você pode ir no centro espírita, não tem problema. E ele ficava naquela dúvida, né, porque ele não conhecia a doutrina ainda, e aí ele falou que em um determinado momento ele viu uma senhora entrando lá no confessionário, olhando, né, e aí ele falou assim, padre, isso permite, se eu falar parece que eu estou vendo alguém ali, não sei se é uma pessoa, como entrou aqui? E aí ele falou, aí o padre perguntou para ele, mas como que era essa pessoa? É uma senhora, tá assim, o cabelo desse jeito, assim, assado. Ele falou, mas só isso, Divaldo? Olha mais profundamente. Ele falou, olha, assim, olha com mais detalhes. Aí ele olhou e falou, olha, ela tem uma pinta aqui, né, sobre os lábios aqui. Ele falou assim, então, Divaldo, a partir de hoje você não precisa de vir mais para a igreja, você pode ir para o centro. Quem você acabou de conversar e ver ali, né? Conversar não, ver ali, é a minha mãe. E ela veio puxar minha orelha que eu estou impedindo de você crescer e estudar e manifestar a sua mediunidade que você tem. Então, foi um puxão de orelha da mamãe. Então, vá em paz. Eu achei muito interessante. Então, tem pessoas e tem doutrinas, né? Religiões que não acreditam, morreu, acabou. Acabou, às vezes acredita até na imortalidade, que o espírito continua vivendo, mas acredita, o céu ou o inferno, e não faz nenhuma prece. Você imagina o sofrimento desses espíritos, que eram, às vezes, amados quando encarnados, e, de repente, é considerado um demônio. Deve ser um sofrimento, um conflito existencial, assim, que não é fácil, conflitante, né? Então, meus irmãos, já que agora fez uma retrospectiva da semana passada, né? Após aquele estudo que nós tivemos também, muito bacana, do Guilherme, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E, então, assim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele é muito interessante, ele é sequencial, e é bacana, um capítulo ele sustenta o outro, e assim vai em todos os 28 capítulos do Evangelho. Então, nós vamos falar hoje sobre a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona, que os espíritos vêm nos trazer. E o primeiro espírito que vem nos trazer uma mensagem muito bonita é o espírito Monô, que é ele, e depois a segunda é de Santo Agostinho, né? É V Monô, né? V.Monô. Eu não sei o V de que é, mas a pronúncia é Monô. O dever primordial de toda criatura humana, ele fala, né? Nós estamos falando sobre o que ele está nos aconselhando, maneira de orar. Olha a importância, é aquilo que a gente estava falando no início. Nós tem lá o capítulo 28 das preces, ele aqui está falando a maneira de orar, nos auxiliando, porque às vezes a gente acha que se eu rezo lá, né, como a maioria das pessoas fazem, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, né? Às vezes nem procura entender o significado de cada palavra ou de cada frase, lê maquinalmente, né, automaticamente, e acha que está ali fazendo sua prece tão tranquilo. E às vezes está rezando o Pai Nosso, está pensando na dívida que tem que pagar, está pensando nos problemas, ou seja, não está conectado. E nós já vimos que orar, como falou aqui o capítulo anterior, é pensamento. Senão a gente não sintonizar, fica difícil da gente alcançar o nosso objetivo, de realmente auxiliar ou ser auxiliado. Então, o Monod fala o seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. O que ele está dizendo aqui? Então, eu acordei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma prece. Por quê? Uma prece de agradecimento, né? Uma prece de, olha, Senhor, obrigado. Como eu comentei, obrigado por eu acordar e abrir essa janela e ver essa natureza, beleza, esse sol nascendo, né? Obrigado por eu ter retornado ao meu corpo físico, porque muitos não retornam. Às vezes a gente desencarna dormindo,
e não retorna. Então, eu voltei meu corpo físico e obrigado pela oportunidade recebida, que eu possa, né, ter um dia onde eu aproveite as oportunidades dadas, eu saiba enxergar a Ti, Pai misericordioso, em toda a natureza, em todos os momentos, todas as atitudes que eu possa passar ao longo do dia, que primeiro eu possa, né, ser um instrumento da Tua paz, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Quase todos, ele fala, continua Monô, quase todos vós orais. Olha só, mas com poucos são que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres, a que vos pesa como qualquer dever. Acho que é uma coisa simples, é uma coisa normal que eu estou fazendo, né? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, qual for a sua religião, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, né? É acordado. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade. Elevar os meus pés, né, a Deus e com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Tudo que eu recebi, mas aí falar de coração. Agora ele está falando, não precisa de eu falar frases montadas. É uma conversa. Como é que a gente faz? Porque quando a gente, às vezes, está com dificuldade, com algum problema, e está querendo conversar com alguém, a gente encontra um amigo bacana, né? Um amigo amoroso. Como é que a gente faz? A gente fala formalmente com ele? Te abre o coração. Fala, meu amigo. Às vezes a gente chama até de pai, né? Tem gente que é um paizão, né? Mãezona. Olha, minha mãe, meu pai, eu estou aqui. Encontrei você, hoje eu estou mal. Hoje eu quero abrir meu coração. E às vezes a gente até chora, né? Até chora diante da situação, diante dos problemas. Então, a prece, o que ele está dizendo é isso. É abrir o coração para Deus, para Jesus, para os Espíritos, aquele que nós estamos invocando, aquele que nós estamos tentando linkar, conectar-se. Então, é isso, é abrir o coração, um papo informal, é uma conversa informal, não é nada cheia de rótulos, de regras, não, é uma conversa informal, mas ela vai sair do coração. É isso que é importante, isso que ele está falando aqui, né? Os benefícios e durante o que foi me permitido, ainda que encontre da noite, pela noite transcorrida, e durante, agradecer por essa noite, e durante o qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso. Mesmo que a gente não tenha consciência, né? Agradecer pela noite, a gente não sabe, ir ter com seus amigos, com seus guias, para ir no contato com eles, mais força e perseverança. Então, durante o sono, o que ele está dizendo aqui, que a gente tem vários contatos, né? Às vezes com nossos mentores, com nossos guias, nossos anjos, nossos amigos, às vezes muitos que já perderam os seus entes queridos, né? Seu pai, sua mãe. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade. Esses dias mesmo eu sonhei com a minha mãe, cara, muito tempo, porque isso não acontecia. E com a minha tia também, que eu gostava muito da minha tia também, né, irmã da minha mãe, e sonhei com as duas. Estavam lá as duas, numa boa, a gente batendo papo, conversando. Então, agradecer essas oportunidades que às vezes a gente, acorda, nem se lembra, né? Ou, quando a gente se lembra, igual foi o meu caso, eu lembrei do sonho, tem sonhos que a gente lembra, né? Então, eu lembrei, agradeci pela oportunidade de ter, né, revisto a minha mãe, a minha tia querida. Então, são esses momentos, isso que ele está falando, né? Que a gente tem que ser o mais natural possível. Deve ela subir nessa prece aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. É isso que a gente tem que pedir, né? Deve ser profunda, porquanto
é a vossa alma que tem que elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nível e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas de que necessitais em realidade, né? É pedir qualquer coisa, né? Então, vocês já viram quando a gente faz uma prece? Isso às vezes acontece comigo, principalmente quando eu estou assim em uma reunião mediúnica, né? E a gente fala assim, olha, a gente parece que o perispírito, parece não, ele se expande realmente, parece que você cresce, parece que você se sente assim, né, uma sensação tão agradável que parece que você está em outro lugar, num lugar muito bom, muito tranquilo, e você tem uma sensação fantástica, né? Então, isso que ele está falando, quando a gente puder pedir, quando a gente agradecer, que a gente faça isso com o coração. Ele fala, inútil, portanto, é pedir ao Senhor que vos abrevie as provas. Não é que que livrai-me, né? Afasta de mim esse cálice. Eu vou ter que me servir deste cálice, mas que eu possa compreender o que está contido neste cálice, para que eu possa usá-lo de forma sábia e de forma que realmente eu consiga aprender com aquilo. Não quero que eu fique livre dessa situação, mas que eu possa usá-la para meu enriquecimento espiritual, né? Então, pedir ao Senhor é inútil, pedir ao Senhor que abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogais que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como o fazem muitos. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende. Olha, eu não vou orar porque Deus não vai me atender mesmo. Então, é igual a página e a mensagem da página de abertura, né? Olha, Deus atende. Agora, não é como você quer e no tempo que você quiser, né? E continua, então, lá esse espírito mono, né? O que é o que, na maioria dos casos, pedes a Deus? Ele pergunta, né? O que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? O que você pede? O que a gente pede? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Quantas vezes a gente lembrou, né, na nossa prece, de pedir que a gente se melhore moralmente? Quantas vezes? É difícil, né? Oh, não, bem poucas vezes tem de feito. Ele pergunta e já responde, né? O que preferentemente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os seus empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado, Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, como se Deus fosse realmente injusto. Como se Deus fosse injusto, né? Insensatos, ingratos. E é isso que a gente é, né? A gente é insensato, somos ingratos. Se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos como ponto de partida dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Ele até fala aqui, cita lá o capítulo 5 do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, no item 4, mostrando que a maioria dos problemas que nós temos, quem foi o causador? Nós mesmos. Então, a gente, às vezes, quando está no momento em que a gente acha que a nossa vida está indo muito bem, materialmente, é isso que, às vezes, ele fala que a gente pede aqui, às vezes, na prece, né? Nossos bens terrenos, esquecendo que somos espíritos imortais e somos apenas usufrutuários. O que nós temos não é nosso, é um empréstimo de Deus que nos dá uma ferramenta para que nós utilizemos de forma em que a gente cresça espiritualmente, para que a gente se torne uma pessoa melhor e auxilie aqueles que necessitam, fazendo, então, desse talento que nos é dado, para que ele cresça,
né? E nos faça crescer espiritualmente. Ele continua: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório. Eu vos lancei de joelhos nas praças públicas. Eu não. Ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Não precisa ajoelhar, não precisa de gritar, falar alto, né, como o fariseu, para que os outros notem que eu estou orando, que eu sou, que eu sou melhor do que aquele publicano que está ali do meu lado. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente se comporta como fariseu, achando que nós somos os melhores, que a nossa religião é a melhor, né? Que eu sou o preferido de Jesus, de Deus, eu estou salvo. Olha só, quantas vezes a gente ouve isso e às vezes a gente até fala, não é porque a gente é espírita também, não. O outro tem que ser espírita. Não, tem que ser espírita, não. Que ele seja feliz lá na religião dele, que ele se melhore moralmente. Ele se melhore moralmente. Se está se melhorando, ele está no lugar certo. Mas muitas das vezes a gente se comporta como verdadeiros fariseus, né? Eu brinco e falo assim, está cheio de fariseu moderno, hoje na modernidade. E a gente tem que ter o cuidado para também não se comportar como tal. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Olha só, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Eu tenho aquele livro, já li tem um tempo, né, de 50 anos depois, se eu não me engano é Nívia, que ela vai para um mosteiro, né, e aí entra como se fosse usando a identidade masculina, mas ela queria trabalhar e só podia lá ter homens naquele mosteiro, se eu não me engano, e aí, ela era boníssima, ela fazia cada coisa fantástica, né? E aí, num determinado momento, ela é descoberta e ela é expulsa do mosteiro. E aí, o que ela faz? Ela começa a morar num cantinho, sozinha, e ali ela começa a plantar e ajudar as pessoas começam a ir lá procurá-la para receber uma palavra amiga. E então, naquele momento em que ela estava plantando, ela ali conversava com Deus, né? Então, como aqui falou o Espírito, olha, a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, é o que ela fazia. Às vezes nós estamos trabalhando, executando a nossa tarefa, onde quer que nós trabalhemos, e às vezes a gente é um ingrato, está ali nervoso, está ali achando que está sendo injustiçado, está ali achando que ele que trabalha mais do que todo mundo, não agradece. Então, a prece ela pode ser feita a qualquer momento. Naquele momento que você está praticando, né? Você está fazendo uma ação, igual era o caso de Nívia lá, plantando, né? Colhendo, e com muito amor. É no momento em que a dona de casa está fazendo o almoço e ela faz com aquele amor, com aquele carinho. Não, ali, nossa, eu trabalho muito, né? Eu não aguento mais. Então, são essas coisas que, às vezes, são os detalhes da vida que a gente não percebe. Eu já falei aqui uma vez também, eu estava vindo de uma viagem para o interior, que eu estava a serviço, e numa tardezinha, no pôr do sol, eu atravessando o Rio Tietê, ali no interior de São Paulo, totalmente diferente, né, da grande São Paulo, e os raios solares batiam-se na água, era uma ponte extensa. Rapaz, que cena maravilhosa, eu sozinho no carro, eu chorei, porque eu agradeci a Deus, Pai, obrigado por eu enxergar, obrigado por eu estar passando aqui nesse momento e ver essa maravilha que tu criaste. Então, são esses detalhezinhos que a gente passa batido, a gente não percebe, não agradece, né? Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento, quando a felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não vos esqueçais de exclamar,
Sede bendito, meu Pai. Obrigado pela oportunidade recebida sempre. E às vezes a gente esquece de agradecer, fala, não, né? Eu consegui me livrar desse momento, eu sou esperto. Não, você está sendo amparado por Deus. Não é um ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentes que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. A qualquer momento, né? Agradecer, pedir a Deus. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então, vejam vocês, né? Informações importantíssimas na hora que a gente for fazer a nossa oração, nossa prece. E aqui, então, Santo Agostinho vem dar para a gente também a segunda mensagem, que ele diz o seguinte, olha, felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes ocorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses qual grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, aí fala assim, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daqueles que oram, quando sai do coração, né? A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Aqui é um poeta, né? Nosso irmão Santo Agostinho. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. É o caminho que nos leva a Deus, a prece. Nos leva a Jesus, que nos leva a Deus. Então, é isso, é ali que a gente se conecta, quando a gente faz a prece, que é a filha da fé, né? Estão fazendo ela com fé. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam, apóstolos do pensamento. É para vós a vida. Apóstolos do pensamento. É para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. Já não são esses sons terrenos, confusos, que nos perturbam. São aqueles dos anjos celestes. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre, que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, essa felicidade. Quando nós fazemos a prece e alçamos verdadeiros voos de amor, de estar com nesse ambiente que nos favorece, nos envolve com tanto amor. Tão rápida entra por ela, por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. É aquilo que eu falei na hora da prece, que a gente às vezes sente o perispírito se expandindo, doçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as
aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua voz a sua cruz, né? Levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perspassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Isso é o que a prece nos faz. Ela nos faz sentir fortalecidos. Assim como os cristãos entravam para as arenas para serem devorados pelos leões e cantando hosanas nas alturas. Assim como os cristãos que eram queimados vivos. E ali com aquela fé, abjura o Cristo, não, jamais farei isso. Então, com aquela fé, sabendo que a verdadeira vida é imortal, que ele vai passar ali por aquele momento difícil, mas dará o seu testemunho e sairá no plano espiritual venturoso, feliz, porque estará com o nosso Mestre Jesus na sua morada. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha que passar para vocês. Eu agradeço imensamente durante todo esse período que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês terem estado conosco, nos ouvindo através, né, dos momentos em que vocês estiverem em casa, em qualquer lugar, no trabalho, quando é possível, né? Mas que esse estudo, esse evangelho possa tocar profundamente o coração de todos vocês, que tenha tocado ao longo desse período que nós estudamos, e fizeram de vocês pessoas melhores, assim como fez também da gente. Agora passo a palavra aí para meus amigos. Bom, eu não tenho nada para acrescentar. Esse capítulo é autoexplicativo, é conclusão, basicamente, né? E realmente, Santo Agostinho é muito feliz, o outro mandou, né? Eu não conhecia tanto, mas realmente é isso. Não tem muito o que acrescentar, não. Não sei se o Anderson vai trazer alguma contribuição nova, mas é isso mesmo. A minha maneira de entender a prece é essa. Não sei se eu consigo sempre fazer isso, mas é essa. A bem da verdade, eu pessoalmente agradeço mais do que peço, a bem da verdade. E se peço, normalmente também não é para mim muito, não. Eu estou sempre muito satisfeito, feliz com as bênçãos que eu já tenho, então não preciso ficar pedindo muito. Agora, é uma história, né? A gente passa por algumas privações, como eu já disse para vocês em outras situações. No dia que eu soube que eu tinha um tumor no intestino, eu não sabia que eu ia sobreviver, ia fazer uma cirurgia, né? Eu fiz uma carta testamento para cada um dos meus filhos. E o que eu pedi a Deus na carta era que ajudasse a eles a continuar a caminhada. Então, eu sinceramente peço muito mais pelos outros, meus familiares, é claro, né? Do que para mim, porque para mim acho que está ótimo, estou no lucro, super lucro. Ainda essa semana, vocês sabem que eu estava viajando, eu estava até comentando, o Mário, meu filho, trabalha comigo e foi comigo na viagem. Ele também está trabalhando com carvão já há uns 13 anos. E a gente estava passando, nosso hub, nossa sede foi em São Paulo. Dali que a gente foi para todos os lugares, para o norte, para o sul e tal. E ali, a gente indo para o aeroporto Guarulhos e voltando, cara, São Paulo, não sei se vocês têm ido lá, está tomado de sem-tetos, pessoas em situação de rua, como se diz hoje, né? Com as tendas de camping, cabana de camping, né? Na praça, um monte dela nas praças, não é escondido, não é exposto. Então, a pobreza, a miséria que está em São Paulo, eu acredito que em outros lugares também, está muito grande. A gente vê na TV a Cracolândia, né? De São Paulo também, né? E no Rio de Janeiro a gente já sabe, não precisa nem dizer. Então, eu acho que é lucro mesmo, é lucro. Nós estamos no super lucro. Como você diz, né? Quando a gente acordar, tem que agradecer por estar acordando quentinho. Você falou ir acordando com os passarinhos. Eu, infelizmente, estou acordando com as talhadeiras de pedreiro, que tem uma obra aqui em frente. Mas, Só um momento. Mas tudo bem, já acordei com o passarinho.
Em Penedo você trabalhei. acorda também com os Em pássaros. Penedo eu acordo com os passarinhos, maritacas, normalmente. Mas eu agradeço. Pô, mas eu que sou friorento, acordar quentinho, seja mais novo, quantas pessoas dormindo na rua. Quando a gente chegou em Montevidéu, nessa viagem, porra, estava 7 graus, cara. 7 graus. Aí eu fiquei pensando também na Argentina, que está uma miséria, 60% de inflação, tudo indo por água abaixo. Quando tive recentemente em Buenos Aires a serviço também, eu nunca vi aquilo em Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade linda. Está tudo tomado embaixo dos viadutos, sem teto, com caixote, com casa de caixote, de plástico. Aí você fica vendo, meu Deus, como eu estou bem, graças a Deus. Será que eu merecia isso tudo? Enfim, eu realmente não peço. Eu não peço para mim. Não peço para mim. Porque eu acho que seria até egoísmo eu pedir para mim, sabe? Porque o que está rodando a gente no dia a dia, que a gente vê, e Volta Redonda é uma cidade abençoada sob esse aspecto. Estou falando em termos percentuais, é claro que tem aqui também, mas em termos percentuais, a nossa cidade também é uma cidade abençoada. É Então, é verdade. isso. Bom, gente, é isso. Eu acho que teve um trecho do João aí que me chamou a atenção, né, que em relação ao retorno para nossa morada material, né, e temporária, né, depois do sono. É uma coisa que é um hábito muito importante, né, da gente ter, e é algo que, com certeza, ao longo dos últimos anos, é o que me sustentou de alguma forma e que me ajudou a ir mudando de pouco em pouco a minha mentalidade, né, e ainda continua sendo combustível para a minha mudança, né. Essa prece matinal para mim se tornou indispensável. Eu sou testemunha da diferença que ela pode fazer, principalmente naqueles dias em que você acorda meio virado, assim, né? É ali que você tem que buscar ainda mais essa oração, né? É muito bom. E em relação ao que pedir, né? O que eu venho pedindo muito é a coragem, né? Para poder facear as dificuldades da forma devida, né? Tanto aquelas que têm a ver com o meu dia a dia, com a minha vida, com os meus próprios desafios, quanto também como eu encaro a sociedade, né? A gente está cada vez mais desperto. O espírita tem isso, né? A gente está cada vez mais consciente do que é certo e do que é errado. Então, quando a gente começa a ver as coisas erradas na sociedade, a gente não pode cair na besteira de perder a esperança, né? Porque é aquilo, o Cristo continua acreditando em cada um dos corações, né? Então, eu acho esse um detalhe importante, é uma das coisas que eu peço na minha prece também, que a minha percepção e cada vez mais apurada da realidade, que ela não comprometa as minhas esperanças, né? Que eu saiba que para tudo tem um jeito e a melhor coisa que eu tenho a fazer é a minha parte. É muito difícil cumprir essa missão, né? O planeta está muito turbulento, mas eu acho que a solução mora realmente nisso. E, bom, obrigado, João. Não pude acompanhar tudo, mas as partes que eu pude ouvir, com certeza, foram muito bacanas. Na semana que vem a gente fecha aí, se Deus quiser. Ótimo, Aderson. Meu amigo, você faz a prece de encerramento para a gente? É possível? Claro, só me dá um minutinho que eu vou apagar a luz aqui. Tá. E meus irmãos, irmãs também, aqueles que acompanham os estudos nesse momento e aos que forem nos acompanhar posteriormente. Fica aqui mais uma vez meu agradecimento pela oportunidade, por podermos buscar a comunhão de pensamentos,
a nossa verdadeira conexão cada vez mais forte com as ideias de amor, de caridade, de pacificação e de trabalho no bem, que nos são apresentadas pela doutrina espírita. Como João sempre destaca, e hoje não foi diferente, é sempre importante a gente se lembrar que sermos apresentados à doutrina espírita significa mais responsabilidade. Não é julgar as outras pessoas, pelo contrário, é aprender que o julgamento não nos cabe e que só faz com que a gente perca tempo. Então, na noite de hoje, nessa prece final, além do agradecimento pela oportunidade de estudo, eu gostaria de pedir a Jesus Cristo que me auxilie a todos os corações que fazem parte da nossa casa de Laura, que nós consigamos conviver cada vez mais em harmonia, compreendendo que, independentemente de percebermos os nossos próprios defeitos e os defeitos dos nossos irmãos, nos cabe somente uma tarefa, que é dar sempre o nosso melhor. E dar o nosso melhor já é suficientemente difícil, não somente porque a vida é complicada, mas também porque os nossos pensamentos nem sempre estão suficientemente claros para a gente entender o que a gente precisa fazer. Então eu peço a Laura e a todos os nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais, que estejam sempre perto da gente, nos mostrando o caminho certo, nos dando os bons conselhos, e peço a Deus, nosso Pai, que nos dê as forças necessárias e a claridade de pensamento para a gente conseguir perceber o momento de seguir em frente, independentemente da reprovação, de saber qual é o nosso dever, mesmo que as pessoas não nos compreendam, mas também para a gente saber pedir perdão quando a gente sentir que a gente errou. Isso faz parte da vida, não tem vergonha nenhuma, nem em desagradar e nem agradar as outras pessoas. O que a gente precisa fazer é dar o nosso melhor. Então, que a gente consiga aprender a dar o nosso melhor cada vez mais. E assim, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Obrigado, Laura. Obrigado, Jesus e Deus, por essa noite de estudos. Até semana que vem, se Deus quiser e permitir. Graças a Deus. Ok. Boa noite a todos e obrigado aí Beleza, pela... pessoal. Muito obrigado. Beijão no coração. E quarta a gente está de volta.